Olá, pessoal! Hoje nós vamos resolver algumas questões do Enem sobre a primeira lei de Mendel. Vamos lá? Vamos para a primeira questão. Enem 2018 PPL. George Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos de herança genética, observando algumas características de plantas de ervilha, com a produção de sementes lisas, dominantes, ou rugosas, recessiva, características determinadas por um par de alelo com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, fenótipo, de plantas híbridas, resultantes de cruzamentos de linhagens puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão dos fatores idealizados por Mendel, ocorre entre plantas, letra A, híbridas de fenótipo dominante que produzem apenas sementes lisas, B, híbridas de fenótipo dominante que produzem sementes lisas e rugosas, C, de linhagem pura de fenótipo dominante que produzem apenas sementes lisas, D, de linhagem pura de fenótipo recessivo que produzem sementes lisas e rugosas, E, de linhagem pura de fenótipo recessivo que produzem apenas sementes rugosas. Para a gente responder essa questão, a gente tem que ter visto que nós vamos chamar as lisas, as dominantes de azão, o gene, e as recessivas de azinho. A melhor forma da gente conseguir provar essa teoria de Mendel seria através do cruzamento de duas híbridas. Por quê? Porque cruzando um azão azinho com outro azão azinho, que aparentemente no fenótipo elas vão ser lisas, elas podem ter resultados dos dois tipos, tanto lisas quanto rugosas, assim como se diz na letra B. Por quê? Porque quando a gente cruza, esses genes têm as opções de azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Sendo azão-azão lisas, azão-azinho também lisas, só que híbrida, e azinho-azinho rugosas. Provando assim que, apesar de fenotipicamente não ter essa característica, ela ainda pode ser herdada porque ela está presente no gene. Agora nós vamos para a segunda questão, é do Enem de 2012. A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores do gene da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Essa é uma doença hereditária de caráter, letra A, recessivo, letra B, dominante, letra C, codominante, letra D, poligênico, ou letra E, polialético. Vamos lá. A princípio aqui ele já fala que os pais são portadores. Já de cara a gente já tem um indicativo que essa é uma doença recessiva. Por quê? Na doença recessiva, para a pessoa ter de fato a doença, não basta um alelo. Ela só funciona em homozigose. Já é o primeiro indicativo de ser recessivo. O segundo é que aqui diz que é uma chance em 4, mas em 25%. E como a gente viu agora, quando se cruza dois híbridos, que é o caso desses pais, que são azão-azinho, porque são portadores, nós vamos ter aquelas 3 opções, em que o percentual para cada um é azão-azão 25%, 1/4, azão-azinho 50% e azinho-azinho também 25%. Então, os números batem e apontam para a letra A, que é uma doença recessiva. Agora nós vamos para a terceira questão, do Enem 2019.
Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como as leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. E os cromossomos que contêm 2 determinados genes podem não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. Nessa aqui, a resposta certa vai ser letra D, justamente por causa do linkage. Porque o linkage é já exatamente isso. Quanto mais próximo esses genes estão no mesmo cromossomo, eles vão tender a ser herdados juntos. Vai ser uma exceção lá na segunda lei de Mendel. Certo, agora nós vamos para a quarta questão. Em 2019, PPL. Um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um dos filhotes apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para a caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas obtidos de cada indivíduo do ninho para os lóculos 1 e 2, onde se localizam os genes dessas características, está representado na figura. Dos filhos, qual representa a coloração típica de penas dos pais? Certo, observando a figura, provavelmente você já deve ter percebido que apenas o filhote 1, ele tem todos os genes, de tanto do pai quanto da mãe, quanto de ambos. Os outros, eles também apresentam genes, tanto do pai quanto da mãe, quanto de ambos, só que sempre tem um gene a mais que provavelmente está interferindo nessa coloração típica. E nós ficamos por aqui, minha gente. Se inscrevam aí, continuem acompanhando a gente, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.